Em João 3, 22 a 30, Jesus e os seus discípulos saem de Jerusalém e vão para a região da Judeia. Jesus passou algum tempo a batizar. Nesta época, João Batista também batizava perto de Enón, pois havia lá muita água e o povo ia para lá para ser batizado. João, o discípulo, salienta que isto acontece antes de João Batista ser preso. Houve então uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu sobre a purificação cerimonial. E foram então falar com João Batista sobre Jesus, dizendo que ele também estava a batizar pessoas. João Batista diz então que ninguém pode receber alguma coisa a menos que lhe seja concedida do céu. João Batista também relembra que não é o Cristo e que está ali apenas para preparar o caminho do Cristo. E ele dá um exemplo muito bom e esclarecedor, dizendo que quem se casa é o noivo com a noiva. O amigo do noivo simplesmente fica feliz por ver os dois a casar. João Batista também diz que se alegra por Jesus neste momento ser a figura principal e diz então uma das frases mais impactantes da Bíblia: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou seja, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu acho incrível esta admiração de João Batista por Jesus. Mesmo não vendo muita interação entre os dois na Bíblia, João Batista coloca-se numa situação que muitos não querem estar. A posição de ver o outro crescer e ele ficar cada vez mais escondido e esquecido. Muitos de nós não somos capazes de ver os outros vencer e serem melhores do que nós. E João Batista faz exatamente isso aqui. Claro que ele está a falar de Jesus, mas para mim o grande impacto foi que João Batista simplesmente ignorou o facto de estarem a dar mais valor a Jesus do que a ele. Ele percebeu o quanto precisava de Jesus. E em vez de tentar tirar algum proveito de ser o preparador do caminho do Messias, ele simplesmente percebeu que deve diminuir para que Jesus possa crescer. João Batista é um exemplo gigantesco para nós, principalmente quando vamos mais a fundo sobre a sua personagem. Podemos então concluir que a identidade de João Batista está em Jesus e, por isso, ele não se preocupa em Jesus crescer e ele diminui. E é exatamente isso que ele afirma que deve acontecer. Isto é algo que deve acontecer na nossa vida. Nós diminuirmos e Jesus crescer.